Fala galerinha! E aí, o tão esperado dia chegou, né? A Facete cumpriu com aquela famosa data provável para a aplicação das provas, né? Pelo menos até agora, pelo que eu fiquei sabendo, ninguém chegou para mim dizer nada que tenha acontecido de sinistro na sua sala. Tivemos algumas ausências, né? Vários participantes me dizendo que faltaram algumas pessoas na sua sala. E aí, gente, vou começar, né? Eu recebi mais cedo as questões, né, do agente administrativo. E aí eu já montei aqui o slide e vou comentar com vocês. Lembrando, não é gabarito oficial, tá? Não é. Eu estou apenas fazendo os comentários a partir do que eu julgo, né? Correto, falso, a afirmativa correta. Eu estou trazendo aqui uma possibilidade de gabarito, que isso fique bem claro, tá? Para todo mundo. Gabarito oficial ainda será divulgado e eu tô trazendo aqui apenas os comentários acerca do que eu li, né, e do que eu julgo correto ou errado. Bom, na questão do agente administrativo, na questão 26, nós tínhamos. Antes de eu começar a falar das questões, né, dizer assim, da minha felicidade, ao longo dos comentários vocês vão ver por que eu fiquei tão feliz. Porque eu vi temáticas que foram trabalhadas, inclusive, no aulão de véspera. Gente, quando eu vi essa temática aí, que eu vi que eu tinha trabalhado sexta-feira no aulão de véspera, eu digo, não, não acredito não. Temos uma questão bastante polêmica, né? Que é a questão 30. Essa questão tá dando o que falar. Eu acho que os grupos de concurso Esperança só falam nisso. Tô aqui, ó. Já tomou água? Essa aqui é a minha garrafa motivacional que me induz a tomar água todos os dias. Tome água também. Bom, e aí, gente, o que, é que acontece? Temos questão polêmica, facete sendo facete, mas vamos falar um pouquinho dela daqui a pouquinho. Começando pela questão 26 e 27, questão bem delicada. Eu achei a facete extremamente corajosa de ter abordado essa temática. Por quê? Porque tudo bem, eles tinham prometido tópicos especiais, amplamente divulgados no âmbito da política, mas assustou em que sentido, tá? Não é no sentido negativo, não. Me assustou a proximidade da atualidade. Foi uma atualidade quase do dia da prova, né? Porque, veja, a prova foi dia 29 de janeiro e eles trouxeram a atualidade do dia 8 de janeiro. O que nos leva a uma conclusão de que dia 8 de janeiro essa prova não estava pronta ainda. Não é assim? Então eu já fiquei bastante impressionado com a data em que essa prova foi confeccionada, com que essa prova foi impressa, né? Porque é toda uma logística por trás de impressão, a entrega desse material na cidade em que será realizado o exame, enfim, separação de material por sala. Eu já fiquei impressionado com isso aí. No entanto, como eu havia dito nos vídeos sobre as minhas apostas, eu dizia que uma das possibilidades era as eleições, né? E esses acontecimentos do dia 8 de janeiro são desdobramento das eleições. Mas ele tá tão quente, é um assunto tão quente, que eu acredito que ninguém errou essa questão. Aquela pessoa que minimamente tenha assistido os jornais ou minimamente tenha acesso às redes sociais conseguiu responder essa questão, né? Por quê? Porque a questão estava muito tranquila e, óbvio, claramente uma questão com lado político muito claro, né? Então, assim, apesar de que eu diga a vocês assim, gente, eu não vou puxar aqui, longe de mim, eu não faço isso nem na sala de aula, nem iria fazer isso aqui na internet. Eu não quero puxar aqui lado A, lado B, esquerda, direita, extremo. Não quero puxar nenhum desses, tá? É como eu digo aos meus alunos: prova não é lugar de levantar bandeira, tá? Eu, enquanto candidato, se a prova levantou bandeira, problema da prova, problema de quem levantou a bandeira, não é lugar de eu ir contra. Então, assim, qualquer leitura minha aqui sobre a prova é quem fez a prova que responda pelo que ela defendeu, o que ela divulgou, ok?
Eu costumo dizer isso, é como eu falo para os meus alunos quando eu estou treinando eles para o Enem. Eu digo, gente, independente se você concorda ou não com o tema da redação, existe uma regra. Por exemplo, você zera a redação se você infringir os direitos humanos. Então, criatura, por mais que você seja contrário aos direitos humanos, que você acredite que direitos humanos só serve para um lado, não serve para o outro, não é hora de colocar na prova. Então, pensando na aprovação, aí eu brinco até com eles dizendo assim, gente, se você quiser, quando terminar a prova, você aluga um trio elétrico e sai rodando na cidade assim, ó, gritando sua posição política com relação ao tema. Mas na hora da prova, seja estratégico. Entre na onda de quem elaborou a prova, tá? Então eu digo a você, para responder essa questão, era entrar na onda da pessoa que elaborou e ser feliz. Garantir ali o gabarito da questão, garantir tua aprovação e tchau, tá? Bom, vamos lá então, que eu já conversei demais. Gente, questão 26 dizia assim: no dia 8 de janeiro deste ano, ocorreu em Brasília ações criminosas de grupos extremistas atingindo as sedes dos três poderes. Sobre estes acontecimentos, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira afirmativa dizia o seguinte: a segurança do Distrito Federal, assim como do plano piloto, é de responsabilidade do governo distrital. Bom, sobre essa primeira afirmativa, verdadeiro, inclusive pós esses ataques, como foi dito aí, ações criminosas de 8 de janeiro, palavra da questão, tá? Pós esse acontecido de 8 de janeiro, nós já temos tramitando aí um pedido de federalização da segurança, tanto desses prédios oficiais, quanto também do Distrito Federal. Então, a ideia é que saia do poder do governo distrital, né, do governo estadual, e passe agora a ser como é que eu posso dizer? Está sobre as ordens do presidente da República. Então, eles querem federalizar depois disso que aconteceu. No entanto, para quem vem acompanhando, para quem viu, inclusive, o governador Ibanez ser afastado do cargo, seria uma afirmativa tranquila de marcar. A segurança do Distrito Federal, assim como o plano piloto, é de responsabilidade do governo distrital. E não somente com o afastamento do governador, como também as críticas que foram feitas ao posicionamento ou possíveis posicionamentos. Eu estou colocando possíveis porque eu não estava lá. Eu estou dizendo que viralizou na internet. E o que viraliza na internet, às vezes, é um pedaço da história. Então, foi amplamente divulgado na internet. Inclusive, isso vai estar aqui como... Aliás, é a segunda afirmativa. Vamos para a segunda afirmativa já? Diversos vídeos divulgados indicam que houve conivência ou omissão de grupos da polícia militar e até mesmo da Força Nacional em relação aos protestos criminosos. Bom, se são diversos ou não, não sou eu que vou dizer, tá? A questão diz que diversos vídeos foram divulgados e, de fato, nós tivemos acesso, né? A rede social bombou com isso aí. A TV também divulgou bastante os vídeos, em que em alguns vídeos, supostamente, os policiais militares e alguns membros da Força Nacional estavam dando indicações de por onde ir, né? E essa omissão é como se eles estivessem fazendo a crítica a uma determinada inércia de alguns policiais que não agiram como o povo esperava, o parte do povo esperava, né? Impedindo que as pessoas invadissem e fizessem o que fizeram lá no prédio, né, do STF. Bom, então a segunda afirmativa também, na minha visão, também seria verdadeira. Então a primeira verdadeira, a segunda verdadeira. Terceira afirmativa diz assim: estes grupos criminosos fazem parte de uma ideologia de extrema direita denominada neofascismo, que pregam a volta... Gente, eu acho que eu digitei errado ali, tá? Volta, mas é volta, tá? A volta da ditadura militar e se utilizam de símbolos nacionais, assim como da religião, para a instauração de uma ordem social ultraconservadora. Bom, é nesse momento que eu vejo a fala de quem elaborou a questão, né? É uma afirmativa muito delicada, principalmente se nós formos pensar
o momento atual que nós estamos vivendo, né? Então, desde o processo político, eu particularmente, assim, eu não me recordo, né? Eu acho que nem os livros trazem uma divisão, uma bipolarização tão intensa quanto o Brasil viveu no último processo eleitoral, né? A direita versus a esquerda, né? Então nós tínhamos nessa direita candidatos não, né? Os eleitores pró-Bolsonaro. Tínhamos do outro lado, né? Na esquerda, os eleitores pró-Lula. E isso estava muito acirrado no nosso país. E o que foi que nós assistimos pós-eleições? Pós-eleições, nós vimos que os eleitores pró-Bolsonaro, que são eleitores de direita, né, foram acampar na frente do exército, né, esses prédios que tínhamos ali o poder militar, pedindo intervenção militar. Isso também foi uma coisa que amplamente foi divulgado na internet e também na TV. Então eles pediam, eles gritavam, eles acamparam. Os acampamentos na frente dos exércitos estavam aí, né? Então eles pediam de fato uma intervenção militar. Se você não concorda com os termos como neofascismo, né, o chamado novo fascismo, se você não concorda com a ditadura militar e você é mais a favor do termo intervenção militar, ok. Mas, pensando estrategicamente, tá? A pessoa que criou a questão julgou assim. Então, eu acredito que essa afirmativa para a pessoa que elaborou, tá? Está verdadeira. Está verdadeira. Então, seria verdadeiro a primeira, verdadeiro a segunda, verdadeiro a terceira. Ok? Gente, eu estou me afastando, eu estou me isentando de qualquer posicionamento, tá? De fato, não é esse meu intuito. Não, eu não faço isso em sala de aula, porque é bem delicada essa situação. Não quero discutir isso, não. Eu estou apenas estrategicamente falando o que é que eu espero como gabarito a partir de quem elaborou essa questão. Aí tinha uma última afirmativa que dizia assim. Olha o que essa última afirmativa dizia. Os atos de vandalismo praticados atingiram a estrutura física das sedes dos três poderes, salvaguarda as obras de arte que ocupavam os ambientes. Falso, né? Sim, pode ter tido alguma questão física, mas não foi isso que foi divulgado. O que foi amplamente divulgado foi as obras de arte que foram rasgadas, como tinham quadros que mostravam os vídeos, o pessoal dando vários golpes no quadro, relógio, obras que estavam dentro do prédio que foram quebradas, algumas foram furtadas. Inclusive tivemos aí reportagens especiais falando sobre isso, né? Sobre agora um processo de restauração, reconstrução. Algumas obras não vão conseguir ser reconstruídas nem restauradas. Então essa última afirmativa com certeza está falsa. Então, na minha leitura, o gabarito, que não é oficial, é o meu gabarito, tá? Seria a letra B. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Beleza? Questão 26. A questão 27 também vai seguir no mesmo tema. Vai seguir no mesmo tema e ela diz assim. Ainda sobre as ações criminosas ocorridas pela extrema-direita no dia 8 de janeiro, na sede dos Três Poderes, em Brasília, estas possuem características únicas, principalmente na questão da finalidade política que difere de qualquer outra manifestação ocorrida no passado, fazendo que o Supremo Tribunal Federal, o STF, tipifique como terrorismo. Neste sentido, é correto afirmar que as invasões ocorridas no dia 8 de janeiro possuíam as seguintes pautas. Então a pergunta é: tome água. Então a pergunta é: as pessoas que invadiram o prédio lá dos Três Poderes, qual era a pauta? O que é que eles reivindicavam, né? Letra A. Os militantes radicais pediam ao governo mais agilidade na reforma agrária com a desapropriação das áreas. Gente, eu não vou nem continuar, né? Peraí, a galera tava quebrando lá os prédios, obra de arte, pedindo a reforma agrária.
Não, pelo amor de Deus, eu não vou nem continuar essa. Próximo. Reivindicam a não aprovação da reforma da Previdência? Não, né? Reforma da Previdência também não era nem de longe a pauta que estava sendo defendida ali pelo grupo. Vou também nem continuar para a gente não perder tempo. Letra C. Realizações de eleições diretas para o Supremo Tribunal Federal. Então as pessoas queriam ali um novo diretor do Supremo Tribunal Federal? Não. Eles não queriam eleições para o Supremo Tribunal Federal. A questão ali era uma resposta à eleição para presidente da República e não para o Supremo Tribunal Federal. Letra C também não responde. Letra D. Implementação do Estatuto do Nascituro, que obrigam mulheres a terem filhos, mesmo em caso de estupro. Gente, também não vou nem continuar, porque é uma discussão que foge à realidade do contexto, né? Então, a última alternativa, que era a letra E, dizia assim: a pauta dessas pessoas lá eram intervenção militar na democracia dos três poderes, incluindo o fechamento do STF e a criação de uma nova Constituição. E a destituição do presidente da República por vias não institucionais. Veja, mais uma vez, se você não concorda com algumas dessas afirmações, tente pensar com a cabeça de quem escreveu a questão. No texto da questão lá atrás, ó, nesse texto aqui, a pessoa já deixa claro no comando da questão qual é o seu posicionamento político, tá? Então, uma pessoa com esse pensamento, com certeza julga a alternativa E como sendo a pauta desses que estavam ali invadindo. Queriam a intervenção militar na democracia, queriam o fechamento do STF, inclusive levaram, né, a Constituição original. Eu nem sei se ela apareceu, mas ela estava desaparecida até um dia desse. E, sim, a destituição do presidente da República, o então, né, já empossado ali, presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então a ideia era tirar o Lula e fazer tudo isso que está aí nessa afirmativa. Então, para mim, não é gabarito oficial, mas o meu gabarito seria a letra E. Beleza? Próxima questão. Essa questão diz assim, ó. Deixa eu voltar para cá. Observe. Eita, tem um errinho ali. É porque eu digitei isso tudo agora, gente. Era digitando e respondendo algumas pessoas aqui no Instagram, que muita gente mandando questão, principalmente a 30, que eu vou chegar já já. E aí passou despercebido. Observe o texto abaixo e complete a lacuna correta. A ou O, aí lacuna, definição do IBGE, é o conjunto de vida vegetal e animal definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas, tem mais um erro ali, climáticas, similares, e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. Bom, qual é o termo que vai preencher ali, né? O que é um conjunto de vida vegetal e animal? Quando a gente olha para a natureza e diz, olha, aqui existe um conjunto espacializado aqui nesse lugar, que quando eu observo tanto o lado vegetal quanto o animal, eu só encontro aqui. É diferente desse outro lugar. Então isso, nós chamamos, o que é que a gente vai colocar ali? Região, hotspot, bioma, território ou ecossistema. Gente, para mim, o meu gabarito é bioma, tá? Inclusive eu fui olhar no site do IBGE, a definição de bioma é exatamente essa, então essa daí não tem como não ser, né? O gabarito é letra C, bioma. Região e território, que é a letra A e a letra D, são conceitos da geografia. Conceitos da geografia. No entanto, região é quando a gente vai pegar o espaço e vai dividir o espaço a partir de algum critério. Então não é isso que está detalhado na questão. Quando a gente vai olhar o bioma, a ocorrência do bioma, você vai criando as regiões. Mas a definição que está na questão é a definição de bioma e não a definição de região. A definição de região é eu dividir o espaço a partir de algum critério, agrupando naquele espaço os semelhantes. Certo? Bom, quando eu olho agora para o hotspot, gente, inclusive vai ser a resposta da próxima questão. Hotspot é um termo criado mundialmente para identificar regiões, áreas de elevada biodiversidade, rica biodiversidade, porém que encontram-se
com 2/3, mais de 2/3 já extinto. Então, regiões, áreas, né, que estão com mais de 2/3 já em extinção, já não existe mais. Então, é uma área bastante devastada, que precisa de um olhar de preservação, de restauração. Essas áreas foram classificadas como hotspot. Sexta-feira, no aulão de véspera, quando eu falei sobre Mata Atlântica, porque nós temos Mata Atlântica na Paraíba. Eu coloquei no quadro, quem estava no aulão viu. Eu coloquei no quadro hotspot. Eu disse, gente, inclusive, uma particularidade da Mata Atlântica. Mata Atlântica é um hotspot. Aí eu disse, o que é um hotspot? Aí eu falei, hotspot é uma área de rica biodiversidade que encontra-se ameaçada. No Brasil, só temos 2 hotspots, Mata Atlântica e Cerrado. Mata Atlântica e Cerrado. No mundo, são 28. Dos 28, 2 estão no Brasil. Certo? Então, hotspot não é o que está dito na questão. Ecossistema, na verdade, quando a gente fala ecossistema, é mais complexo do que bioma. Quando você olha o bioma, você está observando ali mais as questões. Bioma, eu estou olhando mais as questões bióticas. O que é biótica? São os fatores que têm vida. Então eu vou olhar para vegetal e animal. Quando eu amplio a minha análise, aí eu vou olhar, eu digo, olha, eu quero analisar tanto os vegetais quanto os animais, como eu quero analisar a água desse lugar, eu quero analisar o solo desse lugar, o relevo desse lugar. Água, solo, relevo não tem vida. Concorda comigo? Então, água, relevo, solo são fatores abióticos. Fator abiótico, não tem vida, mas eles são essenciais para que tenha vida. Então, só existe planta, só existe animal ali porque existem os fatores abióticos. Então, os fatores bióticos e abióticos, eles caminham juntos. Na análise de bioma, eu vou analisar apenas os fatores bióticos, fatores com vida animal e vegetal, como está dito na questão. No ecossistema, eu amplio a minha análise. Eu vou olhar um sistema. E o que é um sistema? São coisas que estão conectadas. Então, fatores abióticos e bióticos. Inclusive, o ecossistema vai cair em outra prova, que já me mandaram também essa questão. Então, para mim, a alternativa que responde corretamente essa questão aí é bioma, tá? Questão 29. Questão 29 é exatamente a questão que eu falei para vocês, do tal do hotspot, né? Inclusive eu cortei um pedaço do texto da questão porque ele é bem longo e até aí já dá para responder. Leia o texto abaixo e complete com o termo correto. A Mata Atlântica abriga milhares de animais e plantas. São mais de 15 mil espécies de plantas e mais de 2 mil espécies de animais vertebrados, sem contar os insetos e outros animais invertebrados. Mais de 60% dos animais ameaçados de extinção no Brasil ocorrem na área de Mata Atlântica, considerada uma lacuna mundial, uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta. Bom, como eu já falei para vocês, uma área rica em biodiversidade que está ameaçada é a categoria ali do tal do hotspot. Então, a alternativa correta, letra B. Quem foi para o aulão acertou. Graças a Deus. Olha, por falar em aulão, vamos falar em Elixir. Tan, 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 tan. Entendedores entenderão. Eu vou inclusive comer esse aqui agora, hein? Pra gente poder chegar na questão 30, porque eu vou precisar disso aqui na questão 30. Tan, 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 tan. Vamos lá, questão 30. Lá vem ela. Ih, Nossa Senhora. Essa questão tá dando o que falar, viu? Isso vai dar uma dor de cabeça, menino. Bom, né? Chocolate, né? Todo mundo do aulão ganhou, hein? Todo mundo do aulão ganhou, hein? O LX, hein? Pera, não fui comer o chocolate agora, olha o problema. 1 minuto. Tomar uma água agora, né? Gente,
sobre o município de Esperança, Paraíba. Marque V para verdadeiro, F para falso. Assinalando a alternativa com a sequência correta. Ok. Em épocas remotas, a região onde atualmente se situa o município de Esperança era habitado por índios cariris. Perfeito, certíssimo. Tema discutido no aulão. Eu tenho quase, eu não vou dizer certeza porque eu não assisti a aula de Valério no aulão, mas eu tenho quase certeza que o Valério tocou nesse ponto. E se Valério não tocou, eu sou capaz de apostar que ele tocou nesse ponto, eu toquei. Olha, eu toquei nesse ponto. Eu respondi uma questão. Quem estava no aulão tem um material aí. Material. Nas minhas questões tem lá uma questão. Eu coloquei inclusive no meu Instagram. Eu coloquei que eram os índios cariris. Então, perfeito. Tema revisadinho sexta-feira. Verdadeiro. A primeira sendo verdadeira, a gente já elimina letra C, D e E. Sabendo disso, eu já vejo que a segunda tem que ser falsa. Né? E também estava na cara. Quem nasce em esperança é esperanciense? Não. E também quem estava no aulão recebeu o meu materialzinho que eu fiz com as previsões para a facete e lá tinha gentílico esperancense. Não tem esse I aí depois do C, não. Então a segunda é falsa. Verdadeiro e falso. Aí chegou no problema. O problema é essa última afirmativa, que diz assim: Esperança, em 1860, tinha outro nome. Denominava-se Banubuiê. Banubuié. Gente, vamos falar disso agora? Bom, pelo site do IBGE, que com certeza é a fonte do site da prefeitura, porque o texto é o mesmo. O texto é o mesmo. Inclusive, eu fui atrás disso, tá? Pelo site do IBGE e o site da prefeitura, a frase é exatamente essa. Não tem nem o que tirar. Esperança era, sim, Banubuiê. Por esses dois sites, que a gente pode considerar como sendo sites oficiais, o que não quer dizer que esses sites não possam errar. Até porque nós estamos falando de uma escrita, de uma grafia muito complicada. Que isso aí é uma língua dos nativos, era a língua dos indígenas. Esse era o nome da tribo, que nem era assim, era Banabuiê, né? Então, inclusive, Esperança vai mudar o seu nome porque imaginava-se que esse nome não era um nome cristão, era um nome pagão. E aí a ideia era, como a ideia era colocar, né, com essa ideia, a chegada desse cristianismo mais forte na cidade, a ideia foi mudar mesmo o nome. Então, o professor de história pode falar melhor sobre essa temática do que eu, tá? Eu sou professor de geografia. Bom, aí o que acontece? Um site oficial, como eu estava dizendo a vocês, pode ter tido um erro de digitação. Então, se o IBGE errou na digitação do termo Banabuié e colocou Banubuié, o IBGE errou, que fez o site da prefeitura errar, e a Facete, por sua vez, na hora de construir a prova, foi nos sites oficiais e pegou o termo. Cabe agora a Facete julgar se vai anular essa questão ou não. Eu sugiro à galera que reúna os recursos. Quais são os recursos? Os recursos são os livros de História de Esperança. Nos livros de História de Esperança, não, pelo menos eu, gente, se alguém encontrou algum livro de história com esse nome, Banubuié, por favor, sinaliza nos comentários, tá? Vai lá no meu Instagram, @geografia, e me manda, porque eu, inclusive, entrei em contato com um professor, colega meu, de Esperança. Eu fui pra internet enlouquecido, porque eu passei a tarde pesquisando isso e recebendo mensagem da galera. E aí eu fui e não encontro em lugar nenhum
esse termo que seja Banubuié. Eu não encontro em um lugar que seja livro de... Aliás, exceto site do IBGE e site da prefeitura, que é com base no IBGE, eu não encontro Banubuié em nenhum outro lugar. Todos é Banabuié. Então a minha dúvida agora é, se está no site do IBGE a faceta está errada? Entendeu? Então, eu sendo vocês, eu entraria com recurso trazendo os livros da história de Esperança que trazem Banabuié. Trazem, inclusive, outras formas de grafia. Banabuiú. Mas nenhum trouxe Banubuié como está na questão. Tá? Então, existem outras grafias? Existem. Mas nenhuma bateu com a que está na questão. Então, está complicado. Pelo IBGE e pela prefeitura, o gabarito dessa questão seria a letra A. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá? No entanto, essa é uma questão que vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Eu inclusive trouxe para vocês alguns trechos, né, que eu peguei aqui na internet. Vê só, esse é do site da Prefeitura de Esperança. Diz assim, ó, veja, gente, que tá igualzinho, tá na questão. Ó. Esperança, em 1860, tinha outro nome, denominava-se Banubuié. Eu acessei hoje o site da Prefeitura, tá aí, ó. Bom, fui lá para o site do IBGE. Site do IBGE, a mesma informação. Esperança, em 1860, tinha outro nome. Denominava-se Banubuié. Acessei hoje também, mesma informação. Tá aí o site para quem quiser conferir. Aí eu fui dar uma olhadinha, fui pesquisar, né? Inclusive, meu colega que é professor lá em Esperança vai me mandar foto de um livro que ele tem que fala com esse nome, Banabuié, e não Banubuié, como foi colocado na questão. Eu achei um site do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, o IHGP. E lá eles colocam notas coreográficas. E eles falam sobre isso aí. Olha como tá interessante. Fizemos algumas anotações coreográficas das terras que compunham a antiga Sesmaria de Banabuié. Lembramos que a grafia varia de acordo com a época em que se insere, podendo variar de Banabuié, Gente, eu não sei nem pronunciar isso, viu? Banabugê, Banabué, eu acho que é assim, Banabuié, Banaboié ou Banabuiú, por exemplo. Eu pergunto a vocês, vocês estão conseguindo enxergar aí embaixo alguma grafia, como foi... Eu inclusive deixei aqui em cima no slide, ó, como tá lá na questão. Banubuié, segundo o site do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, IHGP, as variações que ele colocou de Banabuié, nenhuma bate com a da questão. Nenhuma. Tá? Não sei se existem outras. Se existir, alguém tiver acesso a essa informação, por favor, nos mande para o coração da gente ficar mais tranquilo, porque eu mesmo não estou tranquilo com isso aí, não. Algumas datam da própria concessão, outras são referidas pelos historiadores que se seguiram ao seu tempo, como Irineu Joffre, Banabugê e João Lira Tavares, Banabuié. De certo que o topônimo guarda relevância histórica, mas para facilitar o nosso trabalho, preferimos a grafia... Preferimos a grafia Banabuié, que nos parece mais condizente com a linguagem tupi, de onde se origina eles trouxeram a citação do Clerot. Bom, eis as nossas notas. Aí eles falam sobre Banabuié. Sesmaria concedida a João da Rocha, revalidada em 1753, situa-se entre o Agreste Paraibano, entre as zonas do Brejo e Curimataú, fazenda de criação de gado homônima da parentela dos Oliveira Ledo, pertencente à Marinha Pereira de Araújo e seu esposo João da Rocha Pinto, nas terras que formavam a antiga Sesmaria de Banabuié, surgiu em 1862 um aglomerado de casas que seria o marco inicial do município. Bom, acessei hoje o site do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e lá eles falam isso aí. Então, eu só fiquei mais confuso com relação a essa questão. Acredito que cabe recurso, acredito que cabe inclusive contato com o próprio IBGE, para o IBGE rever essa escrita do Histórico de Esperança, caso, gente, não exista escrita falando sobre esse Banubuié como estava na questão. Eu não encontrei. Se algum professor de história, se algum estudioso de Esperança
Se alguém encontrou isso em alguma fonte que não seja o site do IBGE, né? Que já é muita coisa ser do site do IBGE, mas isso a gente já sabe. Se alguém trouxe, por favor, nos traga, né? Sinaliza aí, porque eu mesmo não encontrei. Então, fica a dúvida, né? É uma questão aí que vai dar o que falar, melhor, já está dando o que falar. Se for seguir a lógica do IBGE, a sequência correta é VFV, aliás, VFV, gabarito letra A. Certo, gente? Então é isso. O gabarito não oficial é o meu gabarito, vai ser oficial ainda para a prova de agente administrativo, 26 letra B, 27 letra E, 28 letra C, 29 letra B e a tão famosa, tão falada, tão, né? Ô, Facete, não faz isso com a gente não, colega. A 30 seria a letra A. Beleza? Então, gente, a todos vocês, muito obrigado por tudo, por me acompanharem aqui no canal. Eu vou fazer comentário das provas também de professor. Eu estava esperando que alguém me mandasse a foto da prova certinha para eu poder digitar as questões e gravar aqui para vocês. Beleza? Então, assim que chegar para mim a foto tudo certinho, já teve uma colega que mandou, eu não abri ainda, mas vou olhar agora. Eu já preparo aqui e faço comentário para vocês irem dando uma olhadinha aí no que eu acho que é o gabarito. Beleza? Valeu!